sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Lohane e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as tendências. Eu vou te ensinar a como que você vai olhar para o gráfico e de cara você já vai conseguir identificar qual a tendência que está predominando naquele momento. Mas antes disso, eu já queria te pedir para você já deixar o seu like, já se inscrever aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito para que eu venha aqui e venha trazer mais e mais conteúdo grátis para vocês, tá bom? Então vamos lá, voltando ao assunto. Antes da gente falar sobre a tendência, né, os tipos de tendência, a gente precisa aprender sobre dois conceitos bastante utilizados dentro do trade, que são os topos e os fundos. Os topos, eles são os extremos superiores do gráfico. São regiões onde o preço ele sobe, atinge uma máxima e depois ele volta a descer, formando assim uma região de pico. Já os fundos são os extremos inferiores do gráfico. São regiões onde o preço ele desce, atinge uma mínima e depois ele volta a subir, formando assim um pico inferior. Então, por que é importante a gente identificar os topos e os fundos? Porque só reconhecendo eles é que a gente consegue perceber qual é a tendência que está predominante naquele gráfico, tá bom? Então, vamos para esse gráfico aqui que está aqui no quadro, né? Olha, eu já circulei aqui os topos e os fundos, né? Aqui a gente tem um topo, outro topo, outro topo e outro topo. E aqui nós temos os fundos. Os topos são os extremos superiores e os fundos os extremos inferiores. E a primeira tendência, existem três tendências, mas a primeira é a tendência de alta. Então, como é que você vai conseguir identificar uma tendência de alta? Ela é bem simples. Uma tendência de alta, você vai visualizar no gráfico topos e fundos ascendentes. Então, se a gente for olhar aqui para esse gráfico, o que está acontecendo com ele? Aqui eu tenho um topo. O topo seguinte, ele está superior, numa região superior ao anterior. O terceiro topo está numa região superior ao anterior. E assim ele está tendo um movimento ascendente. Da mesma forma, os fundos, né? Esse fundo aqui, esse segundo fundo, ele está superior ao anterior. Esse está superior ao anterior e assim vai indo, tendo um movimento ascendente. E o que isso significa, né? Essa tendência de alta? Ela demonstra que o ativo está tendo uma valorização, ou seja, a gente está tendo aí uma valorização do preço do ativo. A gente está tendo, num gráfico de tendência de alta, uma forte ação de compradores. Ou seja, o mercado aqui ele tem uma forte tendência de compra e é isso que está fazendo com que o mercado ele seja impulsionado para cima. A segunda tendência é a tendência de baixa, né? Eu já coloquei aqui o gráfico, já marquei os topos e fundos e essa tendência, a tendência de baixa, ela caracteriza-se por apresentar topos e fundos descendentes. Então, se a gente for observar aqui, ó, exemplo, esse topo aqui, ele encontra-se em uma posição inferior a essa, que por consequência está inferior a essa, que está inferior à anterior. E da mesma forma, os fundos. Esse fundo encontra-se numa posição inferior a essa, que consequentemente está inferior ao anterior, e assim ele vai indo. Então, a tendência de baixa, ela caracteriza-se por isso. Se a gente for observar, os ativos que estão em tendência de baixa, eles estão sofrendo uma desvalorização do seu preço. Ou seja, a gente vê realmente o preço do ativo caindo. E por que isso acontece, né? Porque quando o gráfico ele está no movimento de baixa, a gente tem aqui uma forte força vendedora de pessoas que estão naquele exato momento vendendo aquele ativo, impulsionando o preço para baixo. E a terceira e última tendência é a tendência lateral ou tendência neutra, que ela é caracterizada por apresentar topos e fundos em um mesmo nível. Então vamos olhar aqui no gráfico, ó. Eu já desenhei aqui um gráfico com essa tendência lateral e o que a gente observa? Os topos, eles estão numa mesma faixa de preço. E da mesma forma, os fundos, eles também se encontram numa mesma faixa de preço.
E o que isso significa, né? Essa tendência lateral ou essa tendência neutra? Ela simboliza uma indecisão do mercado, ou seja, o mercado ele não decidiu se vai subir ou se vai descer, ele encontra-se neutro, andando de lado, andando de forma lateral. E isso também representa um equilíbrio entre compradores e vendedores, né? Como se os compradores e os vendedores ali naquela região tivessem uma força equilibrada. Tá bom? Então essas eram as três tendências, tendência de alta, de baixa e tendência lateral. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo elas para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.